breve olhar na história do Brasil, vemos que a língua foi muito além da simples e despretensiosa comunicação. Já no processo de colonização, ela foi usada como objeto principal para os portugueses catequizarem e iniciarem sua dominação cultural sobre os índios. Como bem destacou José Horta Nunes. Para instruir o índio, o missionário utiliza discursivamente os conhecimentos dele. Ele interfere na memória discursiva daquele, provocando aproximações, reestruturações, pagamentos, identificações. À medida em que fala das crenças, das canções, dos mitos dos índios, ele marca os pontos de encontro que possibilitam as ligações discursivas por onde se instala o discurso europeu. No Brasil, os idiomas predominantes eram indígenas, como Tupi, Guarani e Tupinambá. Com a chegada de escravos de diferentes partes da África, estima-se que mais de 300 dialetos africanos conviveram simultaneamente. O número de línguas faladas era tão elevado que a comunicação na articulação dos quilombos era muito complicada, sendo muitas vezes necessária intérpretes. Para impor sua hegemonia e criar uma identidade nacional, Portugal consolidou o português como idioma oficial. As instituições implantadas, como tribunais e escolas, passaram a utilizar apenas o idioma do colonizador. Assim, promoviam um processo de seleção linguística por meio de decretos, de ações políticas e do sistema escolar. Nas capitanias, aos domingos, se tivesse um só cristão que desconhecesse o tupi, os sermões seriam realizados em português, ainda que a maioria presente não compreendesse. Até que houve a imposição do novo idioma por meio da força, principalmente a partir de 1757, quando o Marquês de Pombal determinou o uso obrigatório da língua portuguesa no Brasil. Os objetivos foram tão bem definidos para que o uso da língua fosse fundamental nesse processo de colonização e dominação, que, mesmo quando as colônias foram conquistando suas independências, ainda que várias mudanças históricas, políticas e sociais ocorressem, a língua colonial permaneceu exercendo sua influência na sociedade. A escolha histórica de certas palavras revela certas intenções, como as designações senhor e escravo no Brasil colonial, por exemplo, que revelam uma perspectiva escravista portuguesa. Isso porque senhor associava-se à ideia de um homem velho, naturalmente detentor de autoridade, e escravo, por sua vez, sugeriria uma natureza servil, e não o resultado de um processo forçado. Bem diferente das expressões escravizador e trabalhador escravizado, que revelariam com mais clareza a verdade da relação entre ambos durante o período colonial. Assim, pode-se dizer que as palavras registram arqueologicamente as relações de força existentes entre grupos sociais.